Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Petró e eu sou advogado previdenciário. No vídeo de hoje vamos tratar sobre a aposentadoria do professor. Quero deixar bem claro que esse professor que eu falo aqui no vídeo é o professor que é vinculado ao regime geral de previdência social. Então é aquele professor que paga INSS. Para o professor que tem algum regime próprio de previdência, aquele professor servidor público que não está vinculado ao INSS, nesse caso eu sugiro deixar os comentários aqui embaixo, alguma dúvida, e também verificar junto com o advogado da sua região, junto com o seu órgão responsável, para retirar essas dúvidas, porque cada regime ele tem diferença um de outro, tá? Então vamos falar aqui hoje sobre o regime geral da Previdência. Professor, acredito que você, professor, já tenha visto, tem umas certas bonificações para a questão da aposentadoria. Então o professor, geralmente tem 5 anos a menos de trabalho do que um trabalhador normal, vamos dizer assim. Professor homem, ele teria que ter 30 anos de contribuição para pedir aposentadoria, e a professora mulher tem que ter 25 anos de contribuição para pedir aposentadoria. Já naquele caso, na questão da reforma da Previdência, eu sugiro aguardar um pouco. A situação não vai ficar muito boa, tanto para professor quanto para outras profissões, mas isso vai fazer parte de um videozinho futuramente. Agora vamos tratar sobre as regras gerais. Tá? Então, conforme eu tinha dito, a questão da contribuição, 30 para um, 25 para outro, e não existe idade mínima. Para o professor, tanto para quem é aposentado por tempo de contribuição, não necessita de uma idade mínima, apenas as contribuições. Mas que professor que eu falo nesse vídeo? O professor ele tem que ser vinculado a algum cargo do magistério. Tá? Então é aquele professor de sala de aula, é aquele professor substituto, aquela pessoa que ela exerce algum tipo de supervisão na escola, tem que ser vinculado ao magistério. Tem uma dúvida bem frequente que eu sou questionado, se o professor do ensino superior ele tem direito a esse tipo de aposentadoria especial do professor, vamos dizer assim. Não, tá? O professor de ensino superior, ele tinha antigamente direito, mas hoje ele não possui. Então, é apenas o professor do ensino fundamental e médio que tem direito a esse tipo de aposentadoria, tá certo? Para o professor, algo que surge, que tem muitas dúvidas também, é sobre a questão da diminuição do valor da aposentadoria. O professor, apesar de muitas vezes ser conhecido como aposentadoria especial, ele só é especial no tempo calculado. Outras aposentadorias especiais, elas não têm redução no valor da aposentadoria. O professor, ele tem. Tá certo? Então o professor ele vai se submeter, se for se aposentar por tempo de contribuição, vai ter que submeter ao fator previdenciário. E esse fator previdenciário, ele diminui, em muitos casos, diminui muito o valor da aposentadoria, tá certo? Para o professor que não quer sofrer tanto com isso, nós também podemos trabalhar com a aposentadoria por pontos. Acredito que você já tenha visto alguma coisa sobre regra 85-95, que agora atualmente é 86-96. Isso também se aplica ao professor e também é aplicado essa forma de contagem diferente, diminuindo 5 pontos, 5 anos no caso, para o homem e para a mulher, tá certo? Como eu disse no começo do vídeo, o professor que se submete a algum tipo de regime próprio de previdência, nesse caso tem que ser analisado caso a caso. Tá? Já na questão do professor vinculado ao INSS, muitas vezes esse professor ele pode começar vinculado a um regime próprio de previdência e depois ele se transfere para alguma instituição privada ou alguma cidade que não tem regime próprio de previdência é vinculado ao INSS, mesmo ele sendo concursado. Nesse caso, como é que eu faço para calcular isso? Eu vou ter que reiniciar esse tempo de 25 ou 30 anos? Não, tá? Nesse caso, você, professor, tem que pedir junto ao Estado
uma CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, que ele vai ser uma narrativa de tudo que você contribuiu para a Previdência, para o fundo, né, desse regime especial, tá, desse regime próprio, e daí nós levaríamos, o professor ele leva esse tempo que ele trabalhou vinculado a algum outro regime para o INSS, tá certo? Então não é um tempo perdido. Minha dica, chegando próximo de se aposentar, né, de pedir aposentadoria, você verifica ali que você está chegando próximo, peça, caso não tenha, peça para o Estado, enfim, né, para o órgão desse regime próprio de previdência, peça essa CTC, porque muitas vezes ela demora um pouquinho, alguns dias, alguns meses, enfim, né, e isso é muito importante para passar para o INSS, eles fazerem o cálculo correto e você ter sua aposentadoria garantida de uma forma mais rápida, tá certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo, principalmente para os professores. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. Se ficar alguma dúvida, tem alguma sugestão, enfim, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Nos vídeos seguintes, vamos estar falando não só dessa aposentadoria do professor, mas também o que a possível reforma da Previdência vai trazer de impacto para a classe dos professores, tá? E elas serão profundas. Mas no momento eu sempre indico que é melhor trabalhar com as regras atuais, porque nós não sabemos ainda o que vai acontecer, tá certo? Então, espero que tenham gostado, deixem curtir aqui embaixo, se inscrevam no canal, tem vídeo toda semana, vídeo novo toda semana sobre a área previdenciária, essa área que está em ascensão em 2019. Se você também tiver interesse, tem o link aqui embaixo das nossas redes sociais, e também do blog. Lá no blog, toda semana eu escrevo algum assunto diferente desses dos vídeos, para que você fique bem informado, tá certo? Até mais, tchau, tchau!